Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui, o que eu vou fazer? Pegar uma situação prática, uma situação concreta nossa do dia a dia, tá bom? Mais especificamente em relação ao mercado de trabalho e o efeito dos tribunais trabalhistas sobre o mercado de trabalho. Vamos pegar essa situação concreta, vamos modelar por meio da teoria dos jogos e vamos resolver o jogo, tá bom? Isso que a gente vai fazer nesse estudo de caso aqui. Então, olha só, o título é isso aqui, a informalidade no mercado de trabalho e o impacto do Poder Judiciário, tá? Uma análise sobre a ótica da teoria dos jogos. Para quem quiser ver o artigo inteiro, e recomendo para vocês verem como é feito um artigo acadêmico que use teoria dos jogos, foi publicado aqui na Economia Aplicada, tá bom? É só acessar lá no Google que vocês conseguem baixar o PDF facilmente desse artigo. Então vamos lá, vamos continuar. Olha só, o mercado de trabalho, não sei se todo mundo aí já estudou, né, economia do trabalho, mas o mercado de trabalho, o que ele faz? A ponte, simplesmente ele faz a ponte entre a procura por mão de obra e a oferta de trabalho. Tudo bem. Só que esse vínculo tem que estar funcionando muito bem. Porque se esse vínculo não funcionar direito, você pode ter situações onde você tem crescimento econômico, mas não consegue gerar empregos, porque essa ponte que liga demanda com oferta não está funcionando corretamente, tá bom? A gente tem algumas engrenagens que afetam o mercado de trabalho. A primeira delas são as organizações, né? Como os tribunais trabalhistas. Segunda, todas as regulamentações que o Estado faz e que afetam o mercado de trabalho, por exemplo, normas que, que controlam como é feita a demissão, normas do FGTS, enfim, tudo isso. E também temos intervenções públicas, né? Que pode ser o exemplo mais clássico é o seguro-desemprego, tá bom? Olha só para vocês terem ideia, esse dado ele é um pouquinho antigo, mas permanece muito parecido hoje em dia. A justiça trabalhista ela tem um impacto enorme na justiça no mercado de trabalho, né? E para vocês terem ideia, a cada ano talvez tenha mudado um pouco com a reforma trabalhista em 2017, que a gente ainda não tem o dado atual, mas até então a cada ano, 2 milhões de ações judiciais eram impetradas pelos trabalhadores contra os seus empregadores. E a primeira decisão, na primeira instância desses processos, acontecia em média 31 meses depois. Olha só como que o assunto é complexo, né? Além disso, né, na Justiça do Trabalho você sempre tem aquela negociação, o juiz nunca dá totalmente o que o empregado pede, nunca dá totalmente o que o empregador argumenta, e na média os trabalhadores recebem aproximadamente 14% do valor disputado, na média. Esse foi um levantamento que o Banco Mundial fez, tá bom? É importante a gente ter esses aspectos, porque depois a gente vai considerar isso na nossa modelagem econômica. Olha só, claro que a atuação dos tribunais vai gerar incentivos tanto para trabalhadores quanto para empregadores, tá? Para os trabalhadores, o que vai acontecer? Como eles não recebem tudo o que eles pedem, eles vão querer litigar na justiça com mais frequência e inflacionar as suas demandas. Né? Natural, é esse o incentivo que a justiça trabalhista está passando para os trabalhadores. No caso dos empregadores, eles têm incentivo para quê? Para não pagar todos os direitos acumulados, né? Até porque o empregado normalmente ele vai entrar na justiça trabalhista e daí o empregador ele aguarda até que ele seja obrigado a fazer isso judicialmente depois de um acordo entre empregado e empregador. Então, o problema disso é que essa sistemática ela impõe vários custos para os usuários. Né? Se você fosse para a justiça trabalhista e não tivesse nenhum custo, mas você tem custo. Você tem custo para os usuários, você tem custo para o sistema como um todo, tem custo para o Estado. Além do que, a incerteza, porque eu não sei direito, eu, empregador, não sei direito quanto que vai ser o valor que eu vou ter que pagar. Então gera uma incerteza muito grande isso, né? Isso às vezes a pessoa pensa, ela desiste de contratar por conta dessa incerteza. É... Então vamos lá. Sabendo disso, eu posso começar a pensar no meu modelo, tá bom? Só mais um detalhe para a gente entender como que é o cenário atual. Olha só, em 2017, a gente tinha uma taxa de informalidade média no Brasil como um todo de 41%. Então, 41% da força de trabalho está
num ambiente informal, sem carteira de trabalho assinada, tá bom? Aliado isso a uma desocupação muito alta, né? No primeiro trimestre de 2020, a desocupação ficou em mais de 12%. Agora, então, né, com o atual cenário da crise, isso vai piorar muito ainda. Então vamos pensar no seguinte jogo, é um jogo dinâmico e infinito, ele não tem fim. Olha só como que é esse jogo. Eu começo aqui com o trabalhador, tá bom? O trabalhador, ele vai decidir se ele se acomoda ou se ele fica empregado numa empresa. Na verdade, aqui não é nem que se acomoda, ele vai decidir se ele fica como autônomo, desculpe, tá? Esse A aqui, o trabalhador decide se ele vai ser autônomo ou se ele vai ser empregado, tá bom? Se ele for autônomo, ele garante para ele essa renda que eu estou chamando de Y, tá? Aqui o zero é o payoff do empregador, que é o outro player nesse jogo. Zero por quê? Porque até então eu não envolvi o empregador, tá bom? Se o trabalhador decide ser empregado, aí entra o empregador, entra a empresa. A empresa vai decidir se ela registra esse empregado ou se ela não registra, se ela mantém esse empregado na informalidade. Se ela registrar, o empregado vai receber a renda dele, R, mais todos os benefícios trabalhistas, que eu estou chamando de B. E qual é o custo para o empregador, né? O payoff do empregador? Bom, ele vai ter que pagar, daí é o sinal negativo que para ele é um custo, né? Ele vai ter que pagar a renda R e mais todos os encargos trabalhistas. Esses encargos trabalhistas são o quê? Os benefícios que estão indo para o empregado, mas tudo que ele está pagando para o governo, né? Todos os tributos, as taxas que existem, tá? O empregador também pode decidir não registrar, manter o empregado na informalidade, ele não vai ter carteira de trabalho assinada. Aí sim, aí entra o trabalhador de novo, o trabalhador volta a jogar e aí ele decide se ele vai se acomodar numa situação de informalidade. Se ele se acomodar nessa situação de informalidade, ele tem a renda R, ele não recebe os benefícios trabalhistas e o custo para a empresa é menos R, tá bom? Só que o trabalhador pode também denunciar. Se ele denunciar, o que vai acontecer? Ele vai receber a renda R mais um percentual dos benefícios trabalhistas. Alfa é um percentual, alguma coisa entre 0 e 1, tá? Dos benefícios trabalhistas que ele tinha direito acumulados. Por que alfa? Porque ele não recebe tudo. A gente já viu o levantamento do Banco Mundial que normalmente na justiça trabalhista ele fica com 40% do que ele pede. Por isso é esse alfa aí. Para a empresa, entra como custo, né? Menos R, mais um percentual dos benefícios e os encargos. É o benefício mais os encargos. Tá bom? Então, olha só que esse jogo se repete. Né? Se, por exemplo, o trabalhador aqui ele se acomodou, no período seguinte, a empresa tem de novo uma chance de registrar ou não registrar. Concordam? E aí o jogo é infinito nesse sentido. Sempre se o trabalhador não denuncia, a empresa tem de novo uma chance de registrar ou não. Agora, é lógico, se o trabalhador denunciar, aí o jogo aqui vai acabar. Por quê? Porque normalmente quando o trabalhador denuncia, é no fim do contrato de trabalho. Né? Ele saiu daquela empresa, o contrato de trabalho tá findo, tá legal? Se o empregador aqui registrar, também aí perdeu o sentido estratégico, né? Porque já foi registrado, pronto, não tem mais o que acontecer. Então, do ponto de vista estratégico para a gente, o que a gente tem que analisar é esse jogo repetido aqui, que fica quando o trabalhador se acomoda e a empresa tem de novo um direito a registrar. O trabalhador se acomoda, a empresa tem o direito de novo a registrar. E fica assim, até que o registro aconteça. Daí o jogo termina. Então esse é o que a gente montou, né? Esse é o nosso jogo, como que a gente modelou o jogo. A gente tem que resolver o jogo agora, né? Olha só. Então o caso mais interessante do ponto de vista estratégico é esse que eu falei para vocês. É quando a empresa começa escolhendo não registrar o empregado e em determinado período N, depois de N períodos, ela percebe que é melhor formalizar aquela relação trabalhista.
Por que ela percebe isso? Por que vem essa intuição? Porque o trabalhador esperou tanto na informalidade que vai chegar uma hora que ele cansou de esperar. Ele está na iminência de denunciar a empresa, tá? Então, essa situação vai consistir no equilíbrio como? Se não houver incentivos para o trabalhador denunciar antes do período N. Porque a empresa quer registrar em N. Se o trabalhador não denunciar antes de N, a gente tem um equilíbrio de Nash aí. Concordam? E aí, o meu trabalho, né, o nosso trabalho para resolver o jogo vai ser o quê? Calcular esse valor de N. O valor de N que é o importante para a gente, porque nesse valor de N, eu sei que eu tenho um equilíbrio. Tá legal? Só que esse N vai depender das decisões das duas partes, né? Da empresa e do trabalhador. Vamos primeiro para a decisão da empresa, tá? Olha só, como que eu calculo isso daqui? Para a empresa, como é que ela vai achar esse valor de N? Ela vai comparar o lucro dela. O lucro dela, ó, PI, né, é o lucro, o retorno dela, o lucro. Então, é o lucro se ela registrar e o lucro se ela não registrar, tá bom? Então, para o empregador, vai ser melhor registrar o empregado se acontecer isso daqui. Se o lucro de registrar for maior que o lucro de não registrar, tá bom? Aí eu vou desenhar as fórmulas, né? Vou calcular as fórmulas do lucro se ela registrar e do lucro se ela não registrar. Olha só, o lucro se ela registrar. O que acontece? A gente está contando a partir do momento que aconteceu o registro, tá? Então, a partir daí, a empresa vai pagar o quê? A renda, R, né? A remuneração R do empregado, e os encargos trabalhistas. No período seguinte, está registrado, de novo ela paga a renda R mais os encargos trabalhistas. Aqui a gente tem uma taxa de desconto intertemporal, né? E assim vai. No período seguinte, delta elevado a 2, 2 períodos. No período N-1, delta elevado a N-1, né? Que é nosso desconto intertemporal. Delta elevado a N, no período N, R mais E. E aí, pronto. Calculei, então, aí quanto que é a minha fórmula a partir do momento que ele registrou. Calculei o meu lucro a partir do momento que ele registrou, tá? Agora, o que vai acontecer se eu não registrar? Se eu não registrar, naquele período N, o empregado denunciou. Não é isso que a gente está querendo achar? Esse período N, onde o empregado denunciou. Então, a partir daquele momento, o que aconteceu? A empresa não tinha registrado, né? O empregado denunciou, a empresa vai receber o quê? Qual vai ser o custo da empresa? O salário R, né? E o que ela teve que pagar acumulado dos encargos trabalhistas, ó, alfa N, né? Porque já eram N períodos aqui, os encargos trabalhistas, e a partir daí, o que vai acontecer? A empresa contrata uma nova pessoa, na informalidade também, né? E agora ela aprendeu que em N ela seria denunciada. Então veio aqui R, até em N-1, R ainda está na informalidade, em N, R mais E. Aí ela registra. Por quê? Porque ela já aprendeu que o empregado vai denunciá-la em N. Ela registra e aí segue registrado, pagando os encargos trabalhistas. Então, entenderam? Perceberam? A gente está compondo isso a partir do momento que aconteceria a denúncia. No primeiro caso, já estava registrado, então não tem o que modificar. Vai R mais E infinitamente. Quando ela não registra, ela vai denunciada, né, naquele momento N, fica na informalidade até N-1, né? Olha aqui, só pagando R. A partir de N, ela paga R mais E. Tá bom? Então, fazendo esse cálculo aqui, comparando essa expressão com essa expressão, eu vou chegar nisso aqui, que é melhor registrar quando essa expressão aqui for verdadeira. Tá? Então, essa condição tem que ser satisfeita para que a empresa tenha incentivos a registrar o trabalhador a partir do período N. Tá bom? Vamos fazer agora umas simulações, então, com base nisso. Eu vou parar esse vídeo aqui e abro logo um novo vídeo para a gente continuar a partir daqui, tá bom? Até daqui a pouco.